E antes de eu entrar no assunto, eu preciso avisar vocês que esse vídeo vai conter spoilers desse último filme de Star Wars, A Ascensão Skywalker. Então se você ainda não viu e você não quer saber de nada, pausa o vídeo, vai assistir, depois você volta e continua vendo esse vídeo aqui de hoje, beleza? Último aviso, vai ter spoiler daqui pra frente. Esse filme é facilmente o melhor filme dessa nova trilogia, o que não quer dizer muita coisa, né? E também tem que pensar que assim, essa trilogia, ela com certeza é a melhor de todas as trilogias, se você fazer de conta que as outras duas não existiram. Aí essa com certeza vai ser a melhor. O meu maior problema com essa trilogia nova é que a Disney ela não fez um planejamento, começo, meio e fim. Ela resolveu fazer com que cada um dos filmes tivesse um diretor diferente e que esses diretores pudessem fazer o que eles quisessem com a história. Só que o negócio começou a sair tanto assim dos trilhos que eles chamaram o J.J. Abrams, que foi o cara que fez o episódio 7, e quando ele chegou, já estava assim, mais da metade tinha sido produzido já. Então ele meio que tentou remendar tudo de uma maneira que fizesse com que os fãs desgostassem menos. É um filme que, assim, efeito especial, fotografia, é lógico que é muito bonito, mas a história, o enredo, além dele não ser bom, além do script das conversas não serem bons, é um filme que contradiz todos os outros filmes que vieram antes disso. É como se eles chegassem no final da história e falassem assim, meu, a gente só tem mais 2 horas para dar um fim para isso, o que a gente faz? Ah, inventa. Ah, mas e o que ficou para trás? Dane-se o que ficou para trás, vamos fazer o melhor que dá para fazer agora. E olha que o melhor deles não foi lá essas coisas. A princípio eu nem ia fazer esse vídeo porque assim, eu fiquei tão desapontado, eu achei que esse filme assim, ele foi tão medíocre que não merecia esse destaque todo. Mas eu tenho visto várias outras pessoas fazendo vídeo, fazendo reviews, e eles estão assim elogiando tanto o filme, e eu tô falando assim, meu, não é possível que eu assisti o mesmo filme que esses caras. Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou falar primeiro o que eu acho que não funcionou nesse filme em específico, e aí eu vou entrar em todas as contradições que eles fizeram ao longo dos outros filmes, e aí eu encerro dizendo qual que é a minha sequência de filmes favoritos, pelo menos desses 9 filmes principais. Esse filme ele me pareceu muito como um jogo de videogame, que você tem aquelas missões, assim, aquelas quests que você tem que ir buscar alguma coisa e trazer de volta, e fazer alguma coisa e voltar. Isso funciona nos videogames, mas não funciona num filme, principalmente num filme grande como esse. Vamos dizer assim, não teve importância nenhuma assim, o papel do Finn, o papel do Poe, assim, eles na trilogia como um todo, e principalmente nesse filme, assim, não tinha muito o porquê deles estarem lá. O que eles fizeram pode até ter sido um pouco importante, mas não para um personagem com o peso que eles tiveram. Era muito melhor que eles tivessem criado personagens diferentes para cada um dos filmes para estar fazendo essas missões. O filme inteiro ficou focado entre a Rey e o Ben, o que pra mim até que funcionou um pouco, assim, as cenas que eles estavam juntos, eu acho que eles como atores, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer, apesar do roteiro, mas também não trouxe assim pra gente nada que fosse memorável, que você falasse assim, meu, eu quero assistir esse filme de novo. Preciso falar que o personagem pra mim, assim, que foi o mais marcante nesse filme foi o C-3PO, não só porque ele realmente foi engraçado, mas as cenas dele foram importantes, foram significativas. Em compensação, a gente perdeu muito espaço para R2-D2. Eu acho que nesse filme foi o que ele foi o mais inútil de todos os tempos. A única coisa que ele fez, na verdade, foi trazer a memória do C-3PO de volta. Mais nada. Eles brincam no momento do filme que nenhum dos personagens conhecia o outro muito bem, mas nem a gente conhece os personagens bem. A gente não consegue entender a motivação de nenhum deles. Até mesmo a do Kylo Ren, porque ele é um dos personagens mais importantes dessa nova trilogia, você entende que ele ficou nervoso, que ele foi pro lado negro, mas por que ele volta? Porque ele tem uma conversinha com o pai dele? Não faz sentido. Inclusive essa cena, eles tiveram que colocar, né, o Harrison Ford como Han Solo de volta por conta da morte da Carrie Fisher. Muito provavelmente, assim, é fácil de você enxergar isso, seria ela tendo essa conversa com ele, mas como ela morreu, não tinha como colocar ela fazendo aquilo, eles acabaram ligando pro Harrison Ford falando assim, meu, vem aqui, ajuda a gente. E esse é um retrato do filme.
parece que foi meio que uma coxa de retalhos. Eles tentaram fazer o que dava da maneira que dava. Não só esse filme, mas essa trilogia inteira, ela contradiz vários outros eventos do passado. A maneira como a força funciona nessa trilogia e nesse filme, assim, tudo é muito conveniente que o Kylo Ren e a Rey consigam se ver, que eles consigam trocar sabres de luz. E não é só a força que ele contradiz com os outros filmes. Até mesmo assim, algumas perguntas, por exemplo, quem que é essa primeira ordem? Essa é uma pergunta que eu tive do começo e até agora ninguém me respondeu. Na trilogia dos prequels, né, vamos por ordem cronológica, você tinha uma república. E aí você teve um movimento separatista que até no episódio 2 eles falam sobre você estar custeando esse movimento, eles estão falando de gastos, eles estão falando de impostos, de taxas, de doações. E aí esse movimento separatista briga com a república, e aí a república acaba se tornando um império. E aí você tem um império que vem na trilogia original, que vai sendo combatido pelos rebeldes. Os rebeldes são pequenos, porque eles são poucos planetas que estão tentando se juntar contra o Império. E aí eles derrubam o Império. Você até tem na série do The Mandalorian, você tem algumas, assim, alguns resquícios do Império ainda tentando segurar um certo poder, enquanto a Nova República se estabelece. E aí, do nada, você tem a Primeira Ordem. E a Primeira Ordem, ela é maior do que a República. Mas o que é essa Primeira Ordem? É um novo governo que tomou forma, é um movimento religioso, é um grupo de saudosismos militares que queria império de volta. O que é essa Primeira Ordem? Não faz sentido. E cadê a força da Nova República? O que aconteceu com eles? Por que eles não estão, depois de tantos anos, eles não conseguiram consolidar os poderes? Apesar de que, se você dizer o seguinte, em vez de consolidar os poderes, eles decidiram dar liberdade para todos os planetas, tá bom, mas cadê a explicação disso? Sabe, onde é que isso fica claro pra gente? Onde é que eles contam o motivo por trás disso? E aí, nessa nova trilogia também, você quebra a trilogia original. Assim, eu vejo que tem muita gente que é fanático pela trilogia original, que não gostava muito dos prequels, por alguns detalhes. Por exemplo, falaram de midi-chlorians, isso destrói o que a gente entendia da força. O Darth Vader não gosta de areia, isso machuca o personagem, que era o badass da história toda. Mas essa trilogia, ela basicamente diz que a trilogia original foi inútil, porque tudo que eles fizeram na trilogia original não serviu de nada. Destruiu o Império, mas veio a Primeira Ordem. Acharam que tinham matado o Imperador, mas não tinham matado o Imperador. Não tinha tido paz no universo, agora tem paz no universo. Até a cena final, com todo mundo, todos os planetas fazendo festas, parece que assim, é um repeteco, mas é um repeteco no sentido de dizer que tudo que aconteceu antes não foi importante. Então eu não sei por que as pessoas estão ainda fazendo tantos reviews bons por conta desse filme. E só para reforçar, assim, a qualidade dos efeitos especiais da fotografia foi muito bom. Você vê lugares novos, você vê androides novos, você vê umas interações diferentes, mas não traz benefício nenhum. Foi muito melhor do que o The Last Jedi, o Último Jedi, mas não foi bom. Nada nessa nova trilogia me faz querer assistir de novo. Cara, eu assistiria facilmente os prequels, o Rogue One e a trilogia original de cabo a rabo, assim, sempre que eu puder, porque são filmes interessantes. Em todos esses filmes você tem política, você tem religião, que é a questão da força, você tem a questão de fé, você tem o romance, você se preocupa com os personagens, você quer entender um pouco mais da cultura e das raças diferentes. Nessa nova trilogia, nada disso é importante. Não gostei da história de que todo Jedi vira fantasma na força, sendo que foi bem claro isso, né? Na história dos prequels, eles falam que só os Jedi mais bem treinados, que mesmo assim tem uma afinidade muito grande com a força, conseguiriam voltar. E aí agora virou essa festa, né? Nesse filme, falando em Jedi fantasma, a Leia é uma mestre Jedi, o que não faz sentido nenhum. Eles falam disso nesse filme, não é nessa trilogia, é nesse filme. Ninguém falou disso nos 10 filmes anteriores.
Cara, não gostei, não me convenceu, não tenho muita vontade de assistir de novo. Pra mim, foi bem ruim. Apesar de criar um pouco de polêmica agora, eu vou trazer pra vocês a minha preferência dos filmes. Em primeiro lugar, o meu filme favorito é A Vingança do Sith. Em segundo lugar é O Retorno de Jedi. E aí a gente tem em terceiro lugar pra mim O Império Contra-Ataca. Em quarto lugar a gente tem A Guerra dos Clones. Muita gente não gostou, mas eu achei que ele foi muito bom porque ele separou o que a Ameaça Fantasma tinha sido para todos os 5 filmes que vieram na sequência. Acho que ele teve um papel muito importante de melhorar a imagem do Star Wars e colocar de volta no caminho certo. Bom, em quinto lugar eu vou dizer que é A Nova Esperança. Em sexto lugar eu vou dizer que foi o Rogue One, é um dos meus filmes favoritos, é o único filme que eu acho que a Disney acertou, e acho que acertou porque ela não tentou fazer nada de diferente. Ela pegou os elementos que já existiam na história de Star Wars e falou assim, então já que essas são as regras, vamos contar uma história baseada nisso, e eles acertaram em cheio. Bom, depois disso tem A Ameaça Fantasma, que pra mim tinha sido assim, o ponto fraquíssimo de Star Wars, assim, o pior filme de todos os tempos, mas a Disney, né, conseguiu superar tudo isso. E aí eu venho na sequência Ascensão Skywalker, vem depois Ascensão Skywalker, depois vem O Despertar da Força, e aí a gente vem aí com o filme do Han Solo, e por último o Último Jedi, que pra mim assim foi uma tragédia, e olha que o filme do Han Solo já foi bem ruim, bem ruim. Mas me diz de você, o que você achou desse filme, qual que é a sua sequência de filmes favoritos? Você não precisa falar de todos, se você quiser falar aí pelo menos dos principais, dos 9 episódios principais, escreve aqui pra mim, que eu quero saber da sua opinião. Vejo vocês na próxima, galera!